São a orar em línguas e não sentir nada, né? A primeira coisa que nós precisamos entender, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. O espírito, ele não se move por emoção. O espírito, ele se move por convicção, intuição e consciência. O espírito, ele não se move por emoções, por sensações, né? Como eu disse, eu sou Abraão. Abraão e Ló estavam divididos. Ló olhou, ele percebeu, ele desejou com o que ele estava vendo na alma, vou para aquele lugar porque os pastos lá é bonito. Abraão foi para um outro lugar que não tinha nada a ver. Porque ele precisava de um lugar para suas ovelhas, para os seus pastores, para o seu povo, para a sua família, mas o Senhor sustentou ele ali. É essa diferença entre espírito, que é Abraão, e alma, que é Ló, que eu quero implantar aqui nessa noite, né? Aqui nesse momento. Que muitas pessoas, elas falam assim, eu não consigo orar em línguas porque eu não sinto nada. É porque você tem que entender isso. Você não está orando a partir da sua alma. Você ora a partir do seu espírito, e o seu espírito, ele flui através de uma convicção. Se as escrituras me garantem, Efésios 6,18, orando em todo o tempo no espírito, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz que orar em línguas é orar no espírito, então eu tenho que orar em línguas todo o tempo. Se a Bíblia manda eu orar em línguas todo o tempo, o que eu vou fazer então? Eu vou orar. Agora, eu preciso sentir? Não, eu preciso crer. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu começo a orar em línguas e falo. Então, é muito bom que você também não sinta, sabia, pastor? Deus falou uma vez comigo sobre não sentir nada. É muito bom que você não sinta nada. Sabe por quê? Porque se o diabo não te para, se as emoções, a circunstância, se nada te para, a carne não te para, enquanto você tá lá no quarto orando em línguas e não sentindo nada, quem vai te parar? Porque a pior coisa é você entrar dentro do quarto para orar em línguas. A alma vai começar a gritar. Tem hora que eu esqueço alguma coisa, eu quero lembrar, eu vou orar. Aí eu lembro, né? Porque a alma vai te lembrar de tudo. Ó, você tem que mandar pix pra não sei quem, você tem que fazer não sei o quê. Ó, tem um pagamento pra você fazer, ó, tem que ligar pra fulano. Ó, Beltrano não tá vindo no culto, vai atrás. A sua carne vai ficar incrédula, ó. Cara, você tá perdendo tempo, vai assistir uma novela, vai pra Netflix, vai jogar uma bola, vai pro shopping. O diabo na sua cabeça ali, você tá imitando, você tá na carne. Porque quando eu comecei a orar em línguas, o diabo ficava na minha cabeça, você tá imitando, você tá na carne, não funciona, não é de Deus. Só que aí eu descobri uma coisa. 1 Coríntios 14, 2. Não fala com ninguém, exceto Deus. Então, se só Deus entende o que eu tô orando, o diabo não entende, eu não entendo, minha alma não entende, ninguém entende, só Deus. Quem que vai atrapalhar aquilo que Deus tem na minha vida, então? Ninguém. Porque ninguém entende, só Deus. Então, a chave que o diabo mais odeia é oração em línguas. Por quê? Porque ele não entende o que você está falando. Ele não compreende o que você está orando. Então, entre pro seu quarto, comece a orar em línguas, você vai descobrir a guerra. E é bom que você não sinta nada. Por quê? Porque se você tá perseverando sem sentir, imagina quando você começar a sentir. Imagina quando você começar a orar em línguas e vir as revelações. Porque hoje eu já aprendi a ficar quieto e receber a revelação. Hoje eu já aprendi meditar na palavra e não ter nada, não entender nada. Eu já aprendi. Eu já aprendi a ficar 2 horas, 3 horas com a mão levantada, a boca seca, adorando a Deus, louvando ao Senhor e não sentir nada. Eu já aprendi. Por quê? Porque vai vir um tempo dessa colheita, das revelações, das visões, dos dons, da operação. Mas eu tenho que passar por esse processo de edificação, que é interno. E aí, quando eu passo por esse processo de edificação interna, e essa edificação ela é construída dentro, aí ela se manifesta fora. Entendeu, pastor? Entendi. Pastor, essa revelação que eu tenho, acho que 12, 13 anos, que você criou um grupo no Facebook, tem até hoje o grupo, tem um. Eu falo blog, né? Porque é o blog, né? Que é escrito, mas é um blog que tem mais de. Tem, acho que mais de 1000 textos ali, de vários pastores ali. Nossa. Que eu coloco ali no blog. Escrevi 2 livros sobre o assunto, sobre oração em línguas. E contato com alguns pastores aí que falam sobre oração em línguas. E alguns que até participou do Podercast aqui. Mas é interessante, é uma revelação tão poderosa, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, que traz benefícios. Depois você vai poder até falar alguns benefícios.
Mas por que a grande maioria da igreja do Brasil, e eu estava até comentando com você que na cidade que eu moro, que é uma cidade até não pequena, ainda não conheci nenhum pastor que fala especificamente, incentiva a igreja a orar em língua, porque a igreja do Brasil ainda não descobriu isso? Bom, é porque, na verdade, as igrejas pentecostais no Brasil, elas são frutos da Azusa, né? Do movimento que aconteceu lá em Los Angeles, há praticamente mais de 100 anos atrás. E esse movimento foi um movimento do quê? De batismo com o Espírito Santo, oração em línguas. Quando a galera veio para o Brasil para estabelecer esse entendimento do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, isso foi se perdendo. Por quê? Por que isso foi se perdendo? Porque as pessoas, elas, como eu disse, elas querem racionalizar as coisas. Elas acreditam que elas têm que sentir. Elas acreditam que tem que vir um anjo abrir a boca delas para orar. Então, o maior problema hoje da igreja evangélica, é a falta de escritura. Por quê? Porque quando você conversa com uma pessoa que tem religiosidade, é muito difícil você querer introduzir uma verdade para ela. Por quê? A verdade bíblica. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. Ela tem religiosidade. Então, um exemplo. Uma das religiosidades. Quem que é o pai da religiosidade? O diabo. Qual que é um dos argumentos de algumas pessoas para não orar em línguas? O clássico. Não adianta orar em línguas e não amar. Já viu assim? Não, essa é nova. Nunca ouviu? Não. O que eu mais ouço pessoas falando, não adianta nada orar em línguas e não amar. Ah, tá vendo? Fulano ora em línguas lá, batizado com o Espírito Santo, mas não ama. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Eu já vi outra que, não sei se você ouviu essa, um pregador falou assim, uma irmã ficou chocada que ele falou isso. A oração em língua não serve pra nada, só pra edificação pessoal. Ele falou no púlpito. Não serve pra nada. Só serve pra edificação pessoal. Eu falei, então, irmã, ele já falou tudo, serve pra tudo. Serve pra tudo. Então, a gente vai pegar essa primeira parte, né? Ah, não adianta orar em línguas e não amar. Ah, mas a oração em línguas é a língua dos anjos, né? Aí eles usam um argumento dizendo, até o diabo fala em línguas. Mentira, o diabo não fala em línguas. O diabo ele imita, ele não fala. Primeiro porque eu não falo a língua dos anjos, eu falo a língua do Espírito. Tem gente que fala assim, a oração em línguas é a linguagem dos anjos. Não é. Porque Jesus não é um anjo. Deus não é anjo. E nem o Espírito Santo é anjo. Então, por que eu não falo a língua dos anjos? Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Porque no Espírito fala mistério. Então fala a linguagem do Espírito. Só Deus entende. Só Se Deus fosse entende. uma língua de anjo, o anjo ia entender. Exatamente. E aí o diabo também entende, porque o diabo não é um anjo. Então, eu vejo coisas assim, um exemplo, que trouxe barreiras, prisões mentais na cabeça das pessoas. Aonde elas entendem o quê? Que orar em línguas também não é pra hoje. Existe muito isso. Orar em línguas não é pra hoje. As línguas lá são idiomas. Existe muito essa ideia. Entende? Mas o que mais bloqueia as pessoas hoje é a falta de conhecimento da verdade. As pessoas não conhecem a verdade, não conhecem as escrituras, as pessoas não leem a Bíblia. Né? Eu tenho incentivado a minha igreja, a gente pega a Bíblia, vai ler do início ao fim. Leia a Bíblia, conheça a palavra, para você saber o que está falando. Principalmente quando o pastor estiver falando, para você ter conhecimento, para você entender o que está falando. Então, hoje o que pega mais é a religiosidade, que impede as pessoas de entender a simplicidade da fé. O problema, pastor, é a simplicidade da fé. A fé é tão simples que nem parece ser fé. Sabia disso? A fé é tão simples que ela nem parece ser fé. Por quê? Porque quando o centurião foi até Jesus, Jesus disse pra ele, pode ir embora que seu filho tá curado. O que ele fez? Voltou pra casa debaixo de uma palavra. E o menino tava o quê? O servo dele tava curado. A fé é tão simples, quando Jesus entrou na casa daquela menina de 12 anos que tava morta, Jesus mandou todo mundo embora. E só disse pra ela, levanta. Então a fé é tão simples que às vezes nem parece fé. Ó, vai lá vai lá no rio, vai lá no mar, joga a varinha, né? Joga a vara de pescar e tira a provisão da boca do peixe. Isso é loucura. Então o que eu tô dizendo? A fé é tão simples que às vezes nem parece fé. Por quê? Porque a gente racionaliza a fé como algo que vai ser de grande esforço. Não uma simplicidade.
Tem coisa mais simples do que você levantar a mão e agradecer a Deus por aquilo que você quer receber? Tem coisa mais simples do que você orar em línguas, abrir a boca e começar a orar em línguas? Para você se edificar, para você crescer em Deus? Tem coisa mais simples do que levantar a mão e começar a adorar a Deus? E se encher da presença, do poder de Deus? Então, as pessoas elas têm essa ideia, né? De que a fé é uma coisa assim muito difícil, né? Cara, eu tenho que pagar o preço para receber o batismo com o Espírito Santo. Minha avó mesmo. Hoje minha avó está com o Senhor, ela é falecida. Mas um dos testemunhos da vida dela é que ela estava amigada com o meu avô e ela queria ir pro monte orar. E as pessoas não queriam deixar ela subir no monte, né? Os irmãos não queriam deixar ela subir, porque falava que se ela fosse pro monte, ela ia ver um bicho, Que né? estava em pecado. Que estava em pecado. E aí ela orou com tanto fervor aquela noite que ela foi batizada com o Espírito Santo.